Gênesis capítulo de número 18, versículos de números 17 e 18. Quantos a encontraram podem dizer amém? Amém. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Agora, vire a página da sua Bíblia comigo. Eu quero trazer uma importante informação lá de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo de número 10. E o versículo de número 19. Lucas capítulo 10, versículo 19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Diga comigo: nada nos fará dano algum. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para eu vos dou poder. A expressão de Jesus indica que ele estava liberando sobre a sua igreja autoridade, poder, comando para executar algo. Nesta campanha dos 12 cestos cheios, eu quero falar sobre o poder que você tem. Toda terça-feira eu vou falar aqui sobre o poder que você tem. Por quê? Porque de alguma forma nós nos convencemos que o poder de Deus é algo místico, e que eu preciso, todas as vezes que vou orar, dizer a Deus: me dá poder, me dá poder, me enche de poder, me reveste de poder. E a expressão do texto indica que o poder já foi entregue, já foi dado à igreja, o poder já foi conferido. Dê uma provocada no seu vizinho e diz para ele: o poder te foi conferido. O poder te foi conferido. O problema é que alguém nos ensinou que nós estamos cheios de poder quando nós estamos falando em línguas, quando nós estamos profetizando, quando nós estamos sapateando. E na verdade, esse poder não é uma manifestação extraordinária em situações específicas. Este poder é uma autoridade que permanece na igreja, à disposição da igreja. Eu vou compartilhar contigo ao longo desses 3 meses que existem algumas coisas que o Senhor nos disponibilizou, que são poderosas para abrir caminhos e provocar coisas extraordinárias através de nós. Você está me entendendo? Diga amém. E algumas destas armas poderosas não dependem de uma manifestação mística e extraordinária do poder. Depende de atitudes que se relacionam com este poder. Mesmo porque, isso é culto de doutrina,
Este ano eu profetizo um ano de vitória na sua vida. Mas preste atenção nisso: vitória não se dá por acidente. Vitória não se dá por acidente. Sucesso não é acidental. Sucesso em qualquer área da sua vida é a combinação de foco, habilidade, determinação e resiliência. Então, eu vou falar do poder que você tem, fazendo você, como igreja, entender que esse poder, para se manifestar, não precisa estar recheado de manifestações místicas. Hoje, primeira terça-feira do ano, primeiro culto desta campanha, eu vou falar sobre o poder da fé. O poder da fé. Cada terça-feira eu vou falar sobre algo específico. E o objetivo é fazer o irmão entender que o poder que você está pedindo, você já recebeu. O Senhor te deu. Eu vos dei. Diga comigo: eu vos dei. Isso é uma palavra de Jesus. Provoca o vizinho e fala com ele assim: o Senhor já te deu. Só que se a gente não usa, se você tem o poder que o Senhor te deu, mas você não coloca em ação, ele não vai gerar na sua vida aquilo para o que te foi dado. Uma certa feita, numa escola bíblica, um professor, eu era muito jovem ainda, e lembro que um professor levantou uma questão: o que é mais importante, conhecimento ou poder? E óbvio que num ambiente pentecostal, todo mundo vai dizer que mais importante do que o conhecimento é o poder. Até porque alguns fazem uma interpretação equivocada da fala de Paulo, quando ele diz que a letra mata. E Paulo não está dizendo para você ser, deixa eu achar a expressão certa, ignorante, débil, imbecil. Ele está dizendo que você não pode se aferrar ao conhecimento. Porém, mais importante que o poder é o conhecimento, porque se você não tiver conhecimento, você não saberá sequer que o poder existe. Se você não tiver conhecimento, você não tem acesso a este poder. E se você não tiver conhecimento, você não saberá como colocar em ação o poder que recebeu. Então, eu quero lhe desafiar nesta noite. Você vai encher o seu primeiro cesto de fé. Precisa colocar a fé em ação. E óbvio que se vamos falar de fé, eu preciso dizer que existem alguns tipos de fé revelados na Bíblia. Por exemplo, existe a fé natural. A fé natural é a fé que todo homem tem. Toda pessoa tem algum tipo de fé. Ela está no indivíduo. Tomé um dia disse assim: se eu não colocar a mão na marca da lança, se eu não colocar o dedo no lugar onde o cravo traspassou, em outras palavras, se eu não magoar a ferida, eu não creio que seja ele. Esta é a fé natural, a fé que todo homem pode ter. E muita gente na igreja vive movido por esta fé natural. E esta fé natural não depende da religião que você professa, do credo que você declara. Todos têm esse tipo de fé. Segundo lugar, existe uma fé que é a fé emocional. Fé emocional, que alguns confundem com pensamento positivo. Você está me ouvindo bem? Lá atrás vocês estão me ouvindo bem? Ok.
fé emocional, é aquela fé que está movida com a probabilidade. Vou dar um exemplo. Um homem chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu quero que o Senhor cure o meu filho. E Jesus diz para ele: eu o curarei se você crer. E ele diz: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ou seja, quando tudo está normal, eu creio, mas quando vem a pressão, aí a minha fé é colocada à prova e a minha incredulidade se manifesta. Então tem muita gente na igreja que tem apenas a fé emocional. Você vai ver isso muito nos auditórios comuns, quando, por exemplo, o seu time está na zona de rebaixamento. Quem é torcedor, levanta a mão, que eu quero orar por você. Seu time está na zona de rebaixamento, um gol é suficiente para salvá-lo, e o adversário oferece um pênalti. Então o jogador, o artilheiro do clube, está lá para bater o pênalti, e a torcida está em cima da arquibancada assim, como se isso aqui movesse o mundo espiritual. É apenas a fé emocional, pensamento positivo. Não é esta fé que vai mudar a sua vida, não é esta fé que vai gerar milagres em você. Então, fé natural, fé emocional. Existe o terceiro tipo de fé na Bíblia, que é a fé para a salvação. Ela opera levando o homem a crer que Jesus é o Senhor e único Senhor e Salvador. Pela graça sois salvos por meio da fé. É a fé salvífica, é a fé que opera para o arrependimento. Quarto tipo de fé é a fé como fruto do Espírito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala da fé, que em algumas versões é traduzido por fidelidade. Fé ali é a fé testemunhal, que me leva a manter-me apegado a Cristo, ainda que a minha vida esteja na linha de risco. Estamos falando da fé para a salvação e da fé que gera testemunho de vida. Mas a fé para milagres é a fé extraordinária, ou fé sobrenatural. Ela está na lista dos dons espirituais, dom da fé. Esta fé leva você a cantar quando todos esperam que você chore. Esta fé esnoba da adversidade, não subestima, mas ela permanece inabalável em meio à dificuldade. Esta fé vê vida onde só há morte. Esta fé vê vitória onde tudo aparenta derrota. É a fé sobrenatural. E eu quero falar nesta noite para você sobre isso, sobre o poder desta fé. E esta fé Deus nos deu, nos conferiu. Como igreja nós recebemos fé, e não dá, sob qualquer hipótese, para falar de fé e ignorar a vida do patriarca Abraão. Não é por acaso que na Bíblia ele é chamado de o pai da fé. E todos aqueles que creem são chamados de filhos na fé de Abraão. É a fé de Abraão que o leva a uma relação tão íntima de amizade com Deus, de amizade tão grande, que quando Abraão ouve do Senhor a promessa de que ele seria pai de uma multidão, quando ele já tinha 100 anos e a sua mulher 90 e ela era estéril, olha que combinação perfeita. Ele tem 100, ela tem 90,
e mesmo na juventude ela já era estéril. E cá entre nós, Paulo diz em Romanos 4 que o corpo de Abraão já estava amortecido. Deu para entender ou precisa falar em português? A Bíblia está dizendo que o corpo de Abraão já estava amortecido, ou seja, está de férias. Assunto encerrado. Mas o Senhor chega para Abraão e diz assim: você vai ser pai. Em Sara eu farei suscitar a tua descendência, e a tua descendência será como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar. E diz a Bíblia assim: e Abraão creu. Ei, e Abraão creu. Diga comigo: e Abraão creu. E quando ele creu, a Bíblia diz, Gênesis 15, que isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, foi creditado. Esta fé consolidou, deu alicerce à relação de amizade entre Jeová e o velho patriarca. E essa amizade é tão sólida que quando o Senhor resolve destruir Sodoma e Gomorra, texto que nós lemos, é o Senhor mesmo quem diz: poderei eu ocultar a Abraão alguma coisa? Posso eu agir sem dizer ao meu servo Abraão o que farei, visto que ele será uma grande e poderosa nação, e que nele e através dele serão benditas todas as famílias da terra? O que Deus está dizendo é: eu não farei mistério a Abraão, porque Abraão não é um homem comum. Abraão é um homem de fé, e a sua fé nos aproximou. A sua fé nos tornou amigos, e por causa disso ele é um homem poderoso, porque eu o farei assim. É uma relação de amizade e comunhão entre Deus e Abraão. E é interessante que, já disse isso em alguns cultos, se nós estamos em Cristo e fomos atraídos a Deus pela fé, Romanos 4, Paulo diz a partir do versículo 19 que nós somos filhos na fé de Abraão. Diga comigo: eu sou filho na fé de Abraão. E isto significa, está lá no texto de Romanos 4, 19 a seguir, que se eu sou filho na fé de Abraão, subentende-se que as promessas de Deus a Abraão se dizem respeito a mim, porque eu estou debaixo da mesma fé. E se debaixo da mesma fé, debaixo das promessas, porque nós somos justificados pela fé. É só ler Romanos capítulo 4 direitinho, bem direitinho. E quando, porque alguém pode me ouvir dizendo isso e dizer: mas pastor, Romanos 5 está falando da fé para a salvação. Uma das artes de Paulo na escrita, uma das habilidades de Paulo na escrita, e ele é considerado um dos melhores na literatura ao longo da história, é que Paulo consegue mudar de assunto sem causar uma trinca no raciocínio. Antes de fechar um raciocínio, ele cria um gancho e muda de assunto a partir do gancho. Então, quando Paulo começa a escrever Romanos 5 sobre a fé que justifica,
É porque ele encerrou Romanos 4 falando da fé de Abraão, que opera em nós. Então Paulo faz uma conexão da fé de Abraão, a fé extraordinária, com a fé que nos leva a crer em Jesus e nos torna herdeiros da salvação, segundo a fé que brotou no coração do patriarca. Alguém me entendeu ou não? Diz que não me entendeu, que eu repito. Essa informação é importantíssima para você. Essa informação é importantíssima para você. Eu estou dizendo que Paulo escreve Romanos 4 sobre a fé de Abraão, encerra o capítulo 4 dizendo que nós somos filhos de Abraão segundo a fé, e que se somos filhos de Abraão segundo a fé, então também somos herdeiros das mesmas promessas. Aí ele faz um gancho disso e começa o capítulo 5 dizendo que por causa desta fé nós somos justificados para a salvação. Então entende, você recebeu em Cristo fé, mas antes de mim e de você, Abraão creu, de modo que ele é chamado de o pai da fé. E todos os que creem depois de Abraão são chamados filhos na fé de Abraão. Vou simplificar. E se estamos debaixo da mesma fé de Abraão, então estamos debaixo das promessas que foram feitas a Abraão. Só se você conseguiu entender alguma coisa, dê glória a Deus, diga aleluia ou amém. Agora, é importante lembrar, e nisso vem Tiago, com a sua tese, a sua dissertação, porque a epístola de Tiago, preste atenção nisso, os estudiosos entendem que a epístola de Tiago foi escrita numa sentada só. Tiago não dividiu o seu texto em títulos e subtítulos, em capítulos. Tiago fez uma redação. É como se ele estivesse numa cadeira de vestibular e alguém chegou e disse para ele: faz a redação sobre a vida cristã. E Tiago redigiu os 5 capítulos de uma só vez. E no capítulo 2, Tiago revela que a fé não é um instrumento subjetivo. Na linguagem de Tiago, a fé é um princípio ativo, ou seja, quem tem fé faz alguma coisa. Vou repetir. Na linguagem de Tiago, quem tem fé se move, segue uma direção. Daí ele dizer, no capítulo 2, versículo 17 e 18, que a fé sem obras, a fé sem atitude, a fé sem ação, a fé sem movimento é morta. Provoca o vizinho, fala com ele: quem crê não fica congelado. Quem crê se move, quem crê faz alguma coisa. E com esta admoestação, Tiago está dizendo que nós precisamos agir para que a nossa fé seja evidenciada. E o escritor da epístola aos Hebreus pega o gancho e diz assim, Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. Em suma, não importa o quanto você ora, o quanto você prega, o quanto você jejua, se você não tem a fé que te leva a fazer alguma coisa, você não está agradando a Deus. Paulo nos faz entender isto ainda em Romanos capítulo 4,
Quando ele diz que a fé, versículo 14 e 15, a fé que não é posta em ação é vã. Vou repetir. A fé que não é posta em ação é vã. Capítulo 4, versículo 14. De modo que, se eu digo que creio, mas não me movo, a minha fé é uma falácia, é apenas propaganda. Eu preciso me mover por esta fé. E é interessante mencionar que a fé é uma loucura diante da dúvida. Ou seja, quando alguém ousa agir pela fé, quem não é guiado pela fé considera a ação uma loucura. Agora olha para mim, nunca encontrei na Bíblia Deus deixando alguém que agiu por fé na mão. Nunca. Sempre que você agir pela fé, não a fé emocional, eu vou chamar de fé operacional. Sempre que você agir pela fé, Deus vai responder à tua atitude de fé. Porque quando você crê, você provoca a fidelidade de Deus. Agora, se estamos falando do poder da fé, então eu quero mostrar para você coisas que acontecem com a gente, e eu serei prático, porque você vai encher esse cesto. Você vai encher esse cesto. Esse ano você vai ser alimentado em fé, fortalecido em fé. A fé vai gerar milagres extraordinários na sua vida. A fé vai te provocar. Eu falei ontem com um pastor por quem eu tenho grande admiração. É um pastor brasileiro que está na Colômbia há mais de 40 anos. E é pastor de uma das grandes igrejas da América Latina. E ontem, quando eu falei com ele, muito rapidamente, ele disse assim: Josué, este ano é o ano dos atrevidos. Deus vai abrir caminhos extraordinários para aqueles que em fé forem atrevidos. Eu disse para ele: estou recebendo esta palavra agora, porque a fé te torna atrevido, ou seja, a fé te leva a tomar atitudes que quem está fora vai dizer: é uma loucura, é muito ousado, é muito atrevido, vai dar com os burros na água. Mas Deus vai olhar e vai dizer assim: só porque você agiu acima da média dos incrédulos e você creu, eu vou respaldar o teu caminho e vou te abrir portas que eu não abri para ninguém. Aleluia. Aleluia. Agora presta atenção, a fé, em primeiro lugar, a fé autoriza você a agir. A fé te autoriza uma ação. A fé te autoriza a sair do lugar. Gênesis 12, versículo 1 a 5, diz assim: Abrão, sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar, e eu engrandecerei o teu nome, te abençoarei, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Aí o versículo 5 diz assim: partiu, diga comigo, partiu.
Partiu, pois, Abrão, conforme o Senhor lhe ordenara. Deus não deu a Abrão um GPS. Deus não deu a Abrão um guia rodoviário. Deus não deu a Abrão um contrato com cláusulas e garantias. Ele diz: sai, e Abraão saiu. A fé dispensa garantias palpáveis. A fé dispensa uma visão realista. A fé apenas se apropria do que Jeová disse. A fé provoca a ação. A fé te tira do lugar. E é interessante nessa experiência específica de Abrão, que a gente percebe que quando você age pela fé, parece que Deus te dá uma certa autonomia de incluir algumas pessoas na promessa. Partiu, pois, Abrão conforme o Senhor lhe ordenara, e levou Ló consigo. Abrão levou Ló. Olha para mim, Deus não repreendeu Abrão nenhuma vez por ter levado Ló. Ló não perdeu a bênção porque Jeová repreendeu Abraão. Ló perdeu a bênção porque era burro. Porque era burro. Ló não entendeu. Que presta atenção, a Bíblia fala da riqueza de Ló, mas não fala da fé de Ló. Eu vou repetir, você não me entendeu. A Bíblia fala da riqueza de Ló, mas não fala da fé de Ló. Por quê? Porque Ló não viajava pela fé. A riqueza de Ló era fruto da fé de Abraão. A bênção que estava chegando para Ló era a bênção que vinha de Abraão. Ló estava debaixo de uma árvore bendita, de uma sombra aprovada, de um milagre de Deus, e ele prospera por causa da fé de Abrão. O que isso significa? Isso significa que quando você anda pela fé, algumas pessoas que estão debaixo da tua autoridade, debaixo do teu teto, debaixo da tua jurisdição, debaixo do teu comando, são abençoadas também por causa da tua fé. Tão logo Ló saiu de debaixo da proteção de Abrão, ele perdeu tudo que tinha. Tem gente que não entende que está sendo abençoado porque está debaixo de uma autoridade que está abençoada, e essa bênção se estende. Aí tem gente que diz assim: não, eu já consigo sozinho, eu já posso, e vai embora. Quando Jeová está dizendo assim: ei, a minha aliança é com Abraão, se você permanecer caminhando com ele, eu te prospero também, porque a bênção que vinha sobre Abraão alcançava Ló. A fé gera uma ação. Abraão sai pela fé, Ló vai com ele e é abençoado por causa da fé de Abraão. O que isso significa? Que tem gente que não conseguiu ainda alcançar o que Deus lhe tem prometido, porque crê, mas não dá um passo. Crê, mas não se move. Crê, mas não toma atitudes. Esta não é a fé bíblica, essa é a fé romântica, fé emocional. Você precisa entender que a fé te autoriza a agir. E raramente você vai ver Deus te dando alguma garantia da tua ação. Se é fé, você não precisa de garantia. Você anda e o Jeová responde a cada passo que você dá. Esse é o princípio da caminhada com Deus. É pela fé.
É tão sério esse negócio que a Bíblia diz que aquilo que não é por fé é pecado. Então você tem o poder da fé, e esse poder da fé te leva a agir. Segundo lugar, a fé ativa responsabilidade. Crer não é se tornar irresponsável. Gênesis capítulo de número 13, versículo de número 2 a 10. A Bíblia diz que o rebanho de Ló e o rebanho de Abrão começou a crescer. E a terra se tornou estreita. E os pastores de Abrão e os pastores de Ló começaram a brigar. Presta atenção, não é Ló e Abrão que estão brigando, são os pastores de Ló e os pastores de Abrão que estão brigando. E por causa daquela briga, o versículo 7, capítulo 13, versículo 7 faz menção dizendo assim: e os cananeus e os perizeus habitavam naquela terra. Presta atenção, o que tem a ver? O escritor está falando que os pastores de Abrão e os pastores de Ló estão brigando. De repente ele para dizer: e os perizeus e os cananeus habitavam na terra. O que tem a ver os perizeus e os cananeus com a briga dos pastores de Abraão e de Ló? O que o escritor está dizendo é que quando você está peregrinando na terra, você é exemplo, você é modelo. Então não deixe que aqueles que são pagãos e não conhecem a Deus veja você debatendo no espaço interno. Não crie briga, não crie mau exemplo. Ou seja, vou trazer para cá, quando a igreja começa a criar briga, contenda, picuinha e joga isso para a rua, o nosso poder de exemplo é comprometido. É questão de exemplo. Vocês estão em terra de pagãos, é isso que o escritor está dizendo, e vocês dizem que servem a Jeová, então sejam exemplo. É isso que o texto está dizendo, porque você virou referência. Segundo, eles são teus inimigos. E se eles percebem que vocês estão brigando, então eles percebem que vocês são fracos. Essa é a lição. Se você quer se fazer forte, se você quiser ser forte em terra estranha, não se divida, porque a divisão enfraquece. Por isso que o escritor faz menção da presença dos perizeus e dos cananeus. Agora, é muito interessante que a fé gera responsabilidade. Olha para mim, a responsabilidade da fé às vezes te obriga a mandar Ló ir embora. Vou repetir. A responsabilidade da fé às vezes te obriga a mandar Ló ir embora. E é interessante, no capítulo 13, versículo de número 14, 13, 14. E disse o Senhor a Abrão. Você está lendo comigo? Está lendo aí? Olha só. E disse o Senhor a Abrão. Quando foi que o Senhor disse a Abrão? Depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Presta atenção. Tem visão que Deus só vai te dar quando você tomar coragem de mandar Ló ir embora. Eu vou repetir porque ninguém ouviu, o som falhou.
tem visão que Deus só vai te dar quando você tiver coragem de mandar Ló embora. Eu vou repetir: Ló embaça a tua visão, porque enquanto você coloca Ló na frente, a tua visão é passional, e o que Deus tem para você não comporta emocionalismo, não comporta hipersensibilidade. Se você quer alcançar o propósito, deixa Ló ir, porque isso é responsabilidade da fé. Vou dar um exemplo. Alguém me disse esses dias que eu estou vivendo a síndrome dos 40. O que isso significa? É que aquilo que eu estava disposto a tolerar por mais tempo, hoje eu já não estou tão disposto. Então eu estou chamando a figura e digo assim: ó, você está agindo assim, 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 assim. Decide o que você quer da vida. Muito objetivamente. Você sabe que seu funcionário está lhe lesando, lhe roubando, e você fica: Senhor, faz ele pedir demissão, me livra dela, Jesus. Não, 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 não. Isso não é fé. Isso é idiotice. Fé é você chamar o funcionário. Está aqui meus cálculos, indica que nós não estamos falando o mesmo idioma, não tem mais condição de você permanecer na empresa, já fiz as tuas contas, estou te demitindo, passa no setor pessoal e nós vamos fazer a rescisão, homologação, vou pagar teus direitos, vai em paz. Mas eu não estou disposto a pagar. É melhor pagar e se livrar do prejuízo que está por vir, do que ficar com Ló dentro de casa estragando o rebanho inteiro. Sofra o dano agora e se poupe do prejuízo maior. A responsabilidade da fé te determina que você precisa ser sincero sem ofender, honesto sem magoar, direto sem achatar, sem hipocrisia, sem charme, sem emocionalismo. Não dá. Deus abençoe. Tá, fica aqui, assim, simples. A responsabilidade da fé. Você precisa entender isso, que a fé responsável te ordena a tomar atitudes, e algumas atitudes você não quer, porque você gosta de Ló, porque você tem um apego a Ló. Só que presta atenção, a promessa é maior do que o contrapeso. Eu vou repetir: a promessa é maior do que o contrapeso. E se você ficar apegado ao contrapeso, você perde a promessa. Decida o que você quer. Canaã está lá na frente e você está perdendo tempo com briga. E o que eu acho extraordinário é que Abraão, o pai da fé, o detentor da aliança, ele não diz a Ló: vaza. Ele diz assim: escolhe para onde você quer ir. Por quê? Primeiro, porque quem tem promessa não tem tempo para briga. Quem tem promessa não tem tempo para bate-boca. Bate-boca é coisa para quem tem tempo de ver novela. Você tem promessa. Segundo, quem tem promessa não precisa se preocupar com o lugar. Porque se você tem promessa, queridão, vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste, para o oeste, escolhe para onde você quer ir, porque o segredo não está na terra, o segredo está no céu. Aleluia! Então a fé te leva a agir com responsabilidade. De alguma forma você precisa se mover. Alguém está me entendendo? Diga amém. Amém. Terceiro lugar, estou falando do poder que você tem. E você tem o poder da fé. Diz aí: eu tenho
o poder da fé. A fé te torna possuidor de promessas impossíveis. A fé te torna possuidor de promessas impossíveis. Não dá para alcançar, não está acessível a mim, mas pela fé. Gênesis 14. 5 reis se reúnem e guerreiam contra 4 reis. E entre os 4 reis estão os reis de Sodoma e de Gomorra, onde Ló habitava. O texto diz que os 5 reis venceram os 4. É uma questão de lógica, de matemática. Saquearam as cidades e levaram a todos cativos. E entre eles levaram a Ló e os seus bens e a sua família. E a notícia chegou a Abraão. E disseram a Abraão da guerra e que Ló havia sido levado junto. E Abraão reuniu da sua casa 318 homens. E disse: vamos à guerra. Nós vamos resgatar o meu sobrinho Ló. Presta atenção. São 5 reis que já derrotaram 4 nações. Então Abraão com 318 homens representam o quê? Nada. Mas Abraão vai. E olha para cá. Pela fé você pode enfrentar Golias. Pela fé você pode entrar em batalhas que você não tem chance de vencer. Pela fé você vai sair desta batalha que alguém já disse que você perdeu. Pela fé você vai sobreviver a essa tempestade que alguém já disse que é o seu fim. Abraão foi e venceu a batalha. Derrotou os 5 reis. E resgatou não apenas as pessoas, como também o gado, o rebanho, o ouro e a prata. E Abraão vem para casa com os despojos da guerra. E presta atenção nisso, na lei da guerra, os despojos pertencem a quem vence. O rei de Sodoma chegou para Abraão no versículo de número 21 a 24 e disse a Abraão assim: não quero que me devolvas os bens, me devolve apenas as pessoas e os bens fiquem para ti. Aí como o crente precisa aprender isso? Irmãozão, lá na empresa onde você trabalha, aprende isso, vai. Coloque esse trem em prática. A resposta de Abraão é para todo crente aprender. Eu vou dizer isso porque eu já pedi emprego para um bocado de crente. Eu já pedi favor também para um bocado de crente. Eu já fui bater na porta de homens de negócio para pedir auxílio para um bocado de irmãos. E lamentavelmente, numa situação ou noutra, já me ocorreu de depois a pessoa que me atendeu dizer assim: pastor, aquela figura que o senhor indicou me lesou, desviou minha carga, me roubou. Ai, que eu fico muito feliz. A resposta de Abraão para o rei de Sodoma: o rei diz: fica com o gado, com o rebanho, com o ouro e com a prata, e me devolve só as pessoas. Abraão diz assim: vive o Senhor, que eu não quero da tua mão nem um pedaço de sapato, para que amanhã, quando eu prosperar, tu não digas que eu enriqueci por tua causa. Fica com o que é teu, leva o que é teu. Por quê?
Olha para cá, porque quem tem promessa não precisa se vender, quem tem promessa não precisa lesar, quem tem promessa não precisa roubar, quem tem promessa não precisa de jeitinho, quem tem promessa tem, e a Bíblia diz que fiel é aquele que fez a promessa. Abraão sabia que a promessa era maior do que a riqueza de Sodoma. Eu não quero nem um cadastro de sapato teu. Você não vai dizer depois que eu fiquei rico por tua causa. Aleluia. Não lesione ninguém, não tome, não roube, não enrole, não minta, devolva o que não é seu, devolva o troco que veio a mais, a peça que você levou a mais e o caixa não percebeu, devolva. Não é bênção, é maldição. Ei! O que Deus tem para você é para você, e Ele vai fazer chegar na sua mão. O que é seu ninguém toma. E se tomar, Jeová te devolve em dobro, porque Deus é generoso. Deus é generoso. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé te torna proprietário de promessas impossíveis. A fé te leva a tomar posse, sem precisar tomar de ninguém. Vamos terminar? 2018, ano de avivamento e de multiplicação. Nós estamos na campanha dos 12 cestos, e o cesto vai encher. O cesto vai encher. Eu vou falar mais uma vez, tem gente que não ouviu. O cesto vai encher. E Deus te deu poder para isso. Que poder, pastor? Estou falando sobre isso, o poder que você tem, o poder da fé. E olha para mim, que eu tenho uma dica legal para você. Cada vez que você disser assim: Jeová, aumenta a minha fé, Ele permite uma tribulação, porque a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. Todas as vezes que você precisa aumentar a fé, vem um desafio, porque é o desafio que exercita a fé. Já foi numa academia? Já percebeu que depois de 60 dias treinando regularmente, os músculos começam a ganhar outro desenho? A fé. À medida que você vai enfrentando luta, a fé vai delineando, vai lapidando, vai melhorando. Eis que te digo. Presta atenção. O cesto vai encher, mas você precisa colocar em ação a fé, o poder da fé. Diga comigo: Senhor, revela a mim o exercício da fé. Eu preciso terminar e ter umas 3 coisas a falar. A fé te torna determinado. A fé te torna determinado. Você não pode recuar só porque o cachorro rosnou, só porque alguém disse que o lugar não é para você, que você não tem capacidade. Você não pode recuar só porque alguém riu de você, só porque você não conseguiu na primeira tentativa.
A fé te dá uma determinação tão extraordinária que você cai, levanta, sacode a poeira, respira e volta. Determinação. Gênesis capítulo de número 14, versículo de número 18 a 20. A Bíblia diz que Melquisedeque, rei de Salém, ouvindo falar do que acontecera a Abraão, veio para abençoar a Abraão. E é interessante, Melquisedeque não veio buscar nada de Abraão, veio trazer. Quem tem fé não vai lá buscar, vai lá levar. Provoca aí o irmão do seu lado e fala assim: você é agente de bênção. Você é agente de bênção. E a Bíblia diz que depois que Melquisedeque abençoou Abraão, está escrito que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O dízimo de Abraão a Melquisedeque não foi uma cobrança de Melquisedeque, foi uma resposta espontânea de Abraão à bênção que ele recebeu. Eu estou dizendo aqui direto: dízimo não é ato compulsório, é resposta de reconhecimento e honra. Eu reconheço que Deus me abençoou e respondo com honra. Eu e você temos que entender que essa determinação da fé me faz perceber que aquilo que eu abro mão no reino de Deus eu não perco, eu deposito. O que eu abro mão no reino de Deus eu não perco, eu deposito. A determinação de Abraão pelo milagre é tão grande que ele faz o dízimo brotar da sua alma, não por uma necessidade, mas por uma convicção. É uma convicção que nasce dele. Ninguém falou sobre o assunto. De modo que eu tenho que entender que cada vez que eu invisto pela fé, Deus responde à minha fé, investindo muito mais em mim. Aí eu digo sempre da rainha de Sabá. O reino dos sabeus é famoso pelas especiarias, pelo perfume, pela perfumaria, pelos cosméticos e pela arquitetura. E a rainha de Sabá, diz a Bíblia, escolheu o que tinha de melhor no seu reino e trouxe para Salomão, segundo as Crônicas capítulo 9. E quando ela entrega a Salomão o melhor que ela tem, Salomão tem tanta abundância que ele não precisa escolher. Ele abre as cortinas do tesouro e diz assim: agora entra e escolhe o que você quiser para você. Imagina uma mulher na sala do tesouro de Salomão. O que dá? Fala aí, irmã: renova meus dias, Jeová. Havia tanta abundância no tesouro de Salomão que ele diz: entra e escolhe. Presta atenção, quando você vem para o culto, quando você serve a Deus, você traz o seu melhor. Você escolhe a roupa, você escolhe o louvor, você escolhe o perfume, você define como vem o louvor que vai cantar. Mas quando você chega diante dele, ele diz assim: você já trouxe o seu melhor, agora entra no meu tesouro e escolhe o meu melhor para você. Isso é a resposta de Deus à tua atitude de fé. É a resposta de Deus à tua atitude de fé. Entende isso? Tenha uma fé que te leva, que te determina, que te faz alcançar o objetivo. Invista no reino e alcance o resultado da fé. Quinto lugar, a fé
abre a tua visão. A fé abre a tua visão. Meu pai foi enviado há muitos anos atrás para pastorear uma igreja. Quando nós chegamos lá, na nossa família tinha 7 pessoas, na igreja tinha 6 membros. Ou seja, a nossa família era outra igreja. E alguém disse assim: vai passar fome. Meu pai nunca tinha trabalhado com metalúrgica na vida. Ele comprou uma máquina de solda queimada, desmontou a máquina e enrolou o motor novamente, fio de cobre. Quando terminou de enrolar fio a fio, que ligou a máquina na tomada, a máquina funcionou. Ele olhou para mim e disse assim: nós vamos abrir uma metalúrgica. A cidade era nova, Rodelas, a cidade velha, tinha sido coberta pelas águas do São Francisco por causa da barragem de Paulo Afonso. A Chesf construiu uma cidade nova, mas nenhuma casa tinha grade, nenhuma casa tinha qualquer tipo de ferro. Meu pai disse: nós vamos abrir uma metalúrgica. Visão. Ninguém sabia soldar, então para fechar uma grade nós queimávamos mais eletrodo do que qualquer outra coisa. Mas de repente nós tínhamos a única metalúrgica da cidade. E quando outras surgiram, nós éramos a maior metalúrgica da cidade. E quando outras surgiram, eu já estava assumindo a metalúrgica e disse a meu pai: pastoreia que eu cuido do senhor e cuido da igreja. E assumi a metalúrgica. Eu tinha 15 anos de idade. Com 16 anos compramos uma fundição de gesso. Então agora a gente chegava nas casas, fazia as grades e forrava. Na cidade que alguém disse que nós iríamos morrer de fome, foi a cidade que nós mais prosperamos financeiramente. Opala era o carro da época. Opala era o carro da época. Nós tínhamos 2. E um Corcel para viajar para as congregações. Construímos a igreja, construímos a casa pastoral, adequamos tudo com dinheiro de metalúrgica, fundição de gesso, mantínhamos a casa e crescemos, prosperamos financeiramente. Por quê? Porque a fé te diz que onde parece haver escassez, a tua visão se abre e você vê fonte aberta, onde alguns só veem sede. Presta atenção, a fé abre a tua visão. Gênesis 15 revela que quando Abraão mandou Agar embora com Ismael, chegou no deserto, Agar deixou Ismael para morrer de sede. E diz a Bíblia que ela se afastou dele para não vê-lo morrer. E quando ela está afastada de Ismael, um anjo chega e diz: levanta, Agar, porque o choro do menino chegou diante do Senhor. E o Senhor desceu para livrar o menino. E diz a Bíblia que quando Agar abriu os olhos, ela viu uma fonte aberta. Ei, a crise cerra a tua visão. A crise te impede de ver a oportunidade, mas a fé te mostra que tem fonte perto de você. Deus nunca usou uma pessoa na Bíblia sem antes lhe dar uma grande visão. Para de olhar com os olhos da crise, com os olhos da incredulidade, e começa a olhar com os olhos da fé, porque a fé vai te mostrar oportunidades. A fé vai te mostrar oportunidades. A fé abre a tua visão. Gênesis capítulo 15, versículo de número 1. O capítulo inteiro, Abraão está tomado de uma lamúria: eu não tenho filho, e o meu herdeiro será o meu mordomo. E o Senhor disse para Abraão assim: pega uma novilha de 3 anos, pega um cordeiro de 3 anos, pega 2 pombos e 2 pássaros, 2 rolinhas, 2 pombos e 2 rolinhas,
edifica um altar. O cordeiro você parte ao meio, a novilha você parte ao meio. Está em Gênesis 15. Os pombos você não parte ao meio, coloca um de frente para o outro. E as rolinhas você não parte, coloca uma de frente para o outro. E Abraão faz isso e vai orar. Esse texto é muito interessante, porque a Bíblia diz que Abraão orou desde cedo até meio-dia, e o Senhor não lhe respondeu. Provoca seu irmão do seu lado, provoca de leve, fala assim: não é sempre que Deus responde na mesma hora. Orou de manhã até o meio-dia e Deus não respondeu. À tarde não deu para orar mais. A Bíblia diz que a tarde de Abraão foi enxotando as aves de rapina que estavam querendo invadir o seu altar. Ai, quanta gente que já orou, já jejuou, já clamou, o ano venceu e a resposta não chegou, e agora tudo que você tem é a visão de aves de rapina tentando roubar teu sacrifício. E a Bíblia diz que no final da tarde Abraão foi tomado de grande angústia e de densas trevas. Está escrito. Quando Deus demora a responder, e as aves de rapina começam a tomar o teu tempo, e você não ora mais, porque tudo que você vê é ave de rapina. O cansaço te abate, e você é tomado de sintomas de depressão, angústia, nuvens densas, trevas descem sobre o sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão dormiu de angústia. Ei, dormiu de angústia. E quando ele dorme, o Senhor desce sobre o altar e incendeia o sacrifício. Abraão não viu Deus descer. Abraão acordou com o cheiro da fumaça. Ei, você não entendeu? Eu vou traduzir. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você dorme, Deus responde. Enquanto você dorme, Deus se move. E quando Abraão acorda do seu sono por causa da fumaça, ele tem a visão. E Deus lhe diz: eu darei a ti toda esta terra que os teus olhos contemplam, do norte ao sul, do leste ao oeste. Saiba que a tua descendência será peregrina em terra estranha por 400 anos, mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo, e descerei para livrar a tua descendência. E sabe o que é interessante nisso? É que o Senhor diz a Abraão: o tempo que a tua descendência vai ficar servindo em terra estranha é o tempo que a medida do pecado, da iniquidade dos amorreus se enche. Capítulo 15, versículo 16. Esse versículo me revela algo que não está exatamente dentro do contexto do que nós estamos falando, mas eu quero lhe traduzir rapidamente. Existe um nível de tolerância de Deus com a iniquidade de um povo, e enquanto a medida não se enche, Ele tolera tudo que esse povo pratica. Mas Ele está dizendo: até que se encha a medida, até que esgote o nível de tolerância. O tempo da demora é o tempo que a justiça de Deus se aplica, porque o que Deus vai entregar na sua mão, ninguém vai ter argumento para dizer que é ilegal, ninguém vai ter argumento para dizer que não era para você, ninguém vai ter argumento para dizer que você não podia. Deus vai deixar o ciclo fechar, o tempo se cumprir, e quando o tempo se cumprir, ninguém vai ter argumento contra você. Então você fica dizendo: por que está demorando tanto? Jeová está dizendo: espera, porque eu te dou com medida justa.
espera, porque eu vou te dar e vou silenciar os adversários. Ninguém vai questionar. Se você estivesse entendendo o nível da revelação que Deus te deu agora, se você compreendesse o nível da revelação e consolo que Deus te deu agora, aleluia, aleluia. Ei, espera as coisas se organizarem, espera as coisas se ajustarem. Deus está trabalhando no tempo em teu favor. A fé abre a tua visão, a fé te mostra que Deus está agindo. Aí eu tenho que parar. Fala rapidinho os dois últimos pontos. A fé te dá sinais. A fé gera sinais para você. A fé gera sinais. Abraão tem essa visão toda e diz assim: tá, Senhor, mas para quem herdar isso tudo? Quem vai herdar isso tudo? Que adianta o Senhor me dar isso tudo e eu não tenho herdeiro? Aí o Senhor dá um sinal. Eu gosto muito desse sinal que Deus dá a Abraão. Sara vai te dar um filho. Eu gosto por causa do momento que Deus faz isso. Parece que Sara mais Abraão estavam meio rusgados, porque lá fora estava 60, 70 graus de temperatura, era meio-dia. E Abraão preferiu ficar lá fora do que dentro da tenda com Sara. Cá, ó. Quando o cara prefere ficar no sol de 70 graus do que dentro de casa com Sara, o negócio em casa está pegando fogo. Aí 2 anjos chegam e dizem assim: Abraão, Sara vai ficar grávida. Sara dá uma gargalhada dentro de casa. Aquele sorriso não foi de alegria, irmão, foi de ironia, esnobando. Mais ou menos assim: ficar grávida? Como? De que forma? Telepatia? Porque se Paulo sabia que os membros do corpo de Abraão já estavam amortecidos, imagina lá o que Sara não sabia. Aí Sara fala assim: como? Ficar grávida? De que jeito? É uma gozação que Sara faz de Abraão. Aí o anjo diz assim: Sara riu. E Sara faz: eu? Não, ri não. O sinal que Deus está dando a Abraão, de que tudo isso que é grande eu vou cumprir, é num filho que eu vou te dar, de um ventre que não gera mais. Ei bagai façuriei manda lagai lebat façurias. Sabe por que isso? Porque Deus é poderoso para chamar à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Fica atento aos sinais, irmão. Fica atento aos sinais, porque provavelmente Deus não vai estender um painel de LED na sua frente. Ele vai lhe dar pequenas placas de sinalização que te indicam a direção a trilhar.
problema é que nós somos espalhafatosos, pensamos que Deus também o é. Mas presta atenção, Deus é discreto. Ele cria o universo inteiro e só depois cria o homem. Por quê? Porque Ele cria discrição. Deus não precisa de plateia para fazer milagre. Deus não tem problema de autoafirmação. Então Ele não precisa fazer para as pessoas verem. Ele vai te dar pequenos sinais, placas discretas. Só você vai ver. Porque o sinal é para você, não é para a multidão. Eu gosto do relato de Daniel, no capítulo de número 10, quando ele diz assim: todos ouviram a voz, mas só eu tive a visão. A visão não é para todo mundo. A visão é para quem tem a missão. A visão é para quem tem a promessa. A visão é para quem está direcionado a ir a algum lugar. Deus vai te dar uma visão, Deus vai te dar um sinal, Ele vai te dar uma placa, Ele vai te mostrar alguma coisa, e ninguém vai ver, ninguém vai entender. Ele vai tirar do útero que não gera a vida que você espera. A fé te gera sinais. Ei, presta atenção. Estou esperando Deus usar alguém para falar comigo. Estou esperando um profeta chegar para confirmar. E tem crente pentecostal, é uma graça. E eu quero que seja alguém que não conheça a minha vida para eu acreditar. Não busque lá fora o que Deus já gerou dentro de você. Não busque lá fora o que Deus já gerou dentro de você. Para ouvir. Hoje, quando você for dormir, desculpa a expressão, desliga a porcaria da televisão, desliga a bagunça do teu WhatsApp. Coloca um louvor, se possível. Cala a boca e busca ouvir Deus. Não. Provavelmente Ele não vai falar nada com você hoje, porque é a primeira vez que você faz isso. Faça disso uma prática. Estabeleça nisso uma disciplina, que quando Jeová vê a sua determinação em ouvi-lo, você vai perceber que Ele começa a se aproximar de você. E você vai começar a ouvir Deus discretamente. Ele não vai gritar. Ele não vai gritar. Você vai ouvir a voz discreta de Deus dentro de você. Ei, aprende a ouvir Deus e ficar calado. Que tem crente que acha que pode se medir com Jeová e bater boca. Quem já viu isso? Tem gente que cria os filhos com falta de educação e dá aos filhos o direito de bater boca com o pai, e com isso pensa que pode bater boca com Jeová. Quem és tu, pô? Ouve. A fé vai gerar sinais. Eu encerro. Deus vai te dar sinais. Deus vai te dar sinais. Eu já contei para os irmãos, portanto não vou dar detalhes. Eu estava numa luta daquelas que empena até o juízo. Fui pregar na Suíça. E eu pregava pela manhã para pastores, à tarde para esposas de pastores e à noite para a igreja. 4 horas de fuso horário. Mas o estado de depressão e angústia que eu estava, aquilo era uma tortura. Eu chegava no hotel e chorava até o dia amanhecer.
No último dia, domingo à noite, quando eu terminei de pregar, eu ajoelhei e chorei das 10 até as 6 da manhã. Eu não estou falando de chorinho. Naquela semana eu precisei de atendimento médico. Eu fui retirado do púlpito por causa de uma crise de choro e levado para um atendimento médico, porque o choro não parava. Eu precisei tomar uma injeção, sabe Deus lá do que, para apagar e acordar no outro dia. Então eu estou falando de choro, de alma rasgar. E na segunda, domingo para segunda, eu chorei até por volta das 6 da manhã. Eu tinha que estar no aeroporto, sair para o aeroporto às 9. E por volta das 6 eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor me ama, mas me dá um sinal desse amor. Me dá alguma coisa para que eu perceba esse amor. Fui para o aeroporto. Na hora do check-in, eu falei com o rapaz que estava me atendendo: não me dá uma poltrona no meio, por favor, me dá uma janela ou corredor. Meu pensamento: sento no meio, perto de um russo e de um alemão, para viajar 10 horas de voo. Era Genebra, Nova York, mais 10 horas, Nova York, São Paulo. No estado que eu estou, eu pensei: eu morro. Pelo menos eu encosto na janela, olho para a nuvem e choro. O camarada, como um bom europeu, fez assim: só tem meio, serve? Serve, eu quero ir embora, fazer o quê? Mas quando ele me entregou o cartão de embarque, minha passagem era na classe econômica. No cartão de embarque veio lá classe executiva. Eu percebi: classe executiva, não vou internacional, irmão, é executiva, tá? É coisa bonita. Eu falei assim: ele errou, mas eu não vou dizer nada, eu vou de classe executiva. Jacozão se manifestou. Cheguei na fila da classe executiva. Na hora de embarcar, entreguei meu cartão de embarque. A moça colocou o cartão na maquineta, o cartão entrava e saía. Só que ele tinha que ir lá do outro lado para conferir e voltar. Ele foi e não voltou. A moça tirou do outro lado e fez assim: sua passagem não é na classe executiva. Sabe quando a casa cai? Caiu. Eu pensei: casa caiu. Sangue subiu para o cérebro. Ela deve ter demorado uns 3 minutos para resolver o problema, mas pareceu 30. Ela disse: me aguarde que eu vou resolver. Eu fiquei com a vergonha. Ela voltou toda sorridente e disse assim: é de fato, sua classe não é executiva, o senhor é da primeira classe. Eu disse assim: como? O senhor é da primeira classe. E ela já colocou o cartãozinho voltou e ela me entregou. Eu peguei o cartão e falei assim: tem certeza? Ela disse: sim, o senhor vai na primeira classe. Passei. Quando eu entrei no corredor que me dava acesso à aeronave, Deus falou comigo e disse assim: você me pediu um sinal do meu cuidado, eu estou te dando um. Deita e dorme. Eu entrei no avião chorando, não por causa da primeira classe, por causa da voz de Deus. A aeromoça que estava na porta do avião falou assim: o senhor está bem? Eu disse: excelente. Sentei, dormi antes do avião decolar. Acordei 9 horas e 20 minutos depois com o aviso para erguer a cama, porque não era uma poltrona. A aeromoça, durante o voo, deitou a poltrona, transformou numa cama, tirou meu sapato, trocou minha meia, me cobriu. E eu dormi em 9 horas o sono de uma semana. Aponta o dedo para a pessoa do seu lado e diz para ele: a fé vai te dar sinais. Fica de pé, por favor.
Presta atenção. O Senhor pede a Abraão um sacrifício de uma bezerra, de uma cabra, de um carneiro, de uma rolinha e de pombos. Não vou dar detalhes, mas cada um desses animais tem um simbolismo na cultura judaica, porque a fé tem um código. Uma das coisas que eu e você precisamos entender é qual a maneira que Deus trata com a gente individualmente, porque Deus tem uma forma de tratar comigo que não é necessariamente a mesma forma que Ele trata com você. Há um código de relacionamento, e a fé tem um código. Descubra a maneira como Deus fala contigo. Descubra as formas que Deus te dá sinais. Descubra. Por exemplo, e não vou lhe dizer porque não convém, mas no dia que eu vou pregar, eu sei o dia que Deus vai me usar de maneira especial. Há algo, não vou te dizer. No momento que eu estou encerrando a pregação, que Jesus vai salvar almas, tem algo que Ele gera em mim. Eu sei o dia que Ele quer que eu saia de cena, que acolá eu erro, que acolá eu vou pela minha cabeça, dou com a testa no poste. Mas Deus tem formas de se comunicar contigo. Identifique o código do relacionamento entre você e Deus. Para de se guiar pelo que alguém te aponta de maneira aleatória. Deus quer uma relação pessoal com você. A fé vai te levar a grandes milagres ao longo deste ano. Na hora do ofertório você vai receber inclusive um papelzinho para você anotar o seu pedido para o mês de janeiro. Próxima terça você traz. Nós vamos ficar orando acerca disso. E você pode colocar no seu papelzinho assim: Senhor, o meu pedido para janeiro é que o meu cesto seja cheio de fé. Poder da fé. Semana que vem eu falo de algum outro, mas eu e você precisamos colocar nossa fé em ação. Ore comigo agora e diga para o Senhor: eu quero a experiência da fé, a vida pela fé, porque a tua palavra diz que o justo viverá da fé. A tua palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé sem ação é vã. Tiago diz isso e Paulo também. Então coloque a sua fé em prática. Tome atitudes da fé. Senhor, eu preguei a tua palavra. E também eu preciso ser abastecido de fé. Porque às vezes, Senhor, nós somos cercados por densas nuvens e angústia, como foi Abraão. E por causa das densas nuvens e da angústia, a gente termina se rendendo ao sono da amargura, da incerteza, da depressão até. Mas a tua palavra me faz entender que a fé é gerada em mim pela palavra, e uma operação especial do Espírito Santo dentro de mim. Então, Senhor, eu quero pedir nesta noite que a tua igreja seja tomada de fé. O cesto vai se encher e nós vamos experimentar coisas extraordinárias do céu a partir da fé. Abre a nossa visão
nos faz compreender o teu agir e o teu trabalhar por nós, nos fazes entender, Senhor, que sem o exercício da fé não é possível te agradar, e que a fé nos leva a atitudes, e os nossos inimigos nem nos verão quando nos movermos pela fé, e aqueles que estão torcendo contra nós, rangindo os dentes contra o teu servo, maquinando contra a tua serva, articulando contra o teu filho e a tua filha, vai ser surpreendido com o poder da fé posta em ti. Provoca-nos, Senhor, para milagres. Nós queremos te ouvir, nós queremos te sentir, nós queremos te perceber pela fé.